Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Semana de estreia na Série C com derrota, semana de clássico na Copa do Nordeste com vitória, semana de entrevista do CEO no ZYB, o podcast da TV Sergipe, que trouxe algumas informações interessantes, semana de começo de venda de ingressos para dois jogos importantes, Santa Cruz deste próximo sábado a 8 e o jogo de volta contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Além disso, vamos trazer aqui uma atualização sobre o Grêmio e um balanço da rodada da Copa do Nordeste, ou seja, recheado demais esse giro de notícias. Eu já mereço seu like de largada, mas eu nem vou pedir ele agora. Vá deixando aí e vamos aqui começar falando no assunto importante: promoção estratégica do Confiança. O Confiança lançou uma casadinha para os dois próximos jogos que faremos em casa. Eu não sei se serão os dois, se a gente só fará esses dois jogos em casa, enfim, para dois jogos importantes na temporada. De amanhã a 8, desse próximo sábado a 8, receberemos aqui, pela terceira rodada da Série C, o Santa Cruz de Recife, e no final do mês, no mês que vem, quer dizer, daqui a um mês mais ou menos, nós receberemos o Grêmio pela partida de volta da Copa do Nordeste. São dois jogos grandes, duas torcidas grandes, duas torcidas relevantes do cenário nacional, e a gente precisa mostrar que também temos torcida, por isso a direção do Confiança fez uma casadinha. Os ingressos para as cadeiras brancas para as cadeiras azuis estão por R$60. Você paga R$60 e você garante a seu ingresso para o jogo contra o Santa Cruz e o seu ingresso para o jogo contra o Grêmio. Caso você não possa ou não pretenda ir para os dois jogos, ainda assim já tem lotes promocionais para esses dois jogos. Esses lotes estão custando de R$40 para as cadeiras azuis. Lembrando que sócio torcedor de todos os planos tem presença garantida no Batistão. Os ingressos podem ser comprados no Shopping do Dragão, as casadinhas, e na internet você compra o individual. Lembrando, jogo contra o Santa Cruz, 18 de abril, de amanhã a 8, e o jogo contra o Grêmio, 14 de maio. Apenas duas grandes partidas, duas partidas relevantes, e você tem que estar lá acompanhando o Dragão, incentivando o Confiança. Sócio torcedor, como eu falei, tem entrada gratuita e você pode fazer o seu sócio torcedor. Então, faça o seu sócio torcedor. Sendo sócio torcedor, você consegue, quem sabe aí, uma promoção. A direção pode abrir, como ela abriu em outros jogos, você ter direito a comprar outros ingressos mais baratos, além de ter todo um conforto nesses dois jogos que devem dar um bom público. Então, seja sócio, que vai ajudar bastante. Confiança e ajuda você. Entrada exclusiva, benefício de colocar dependentes e a possibilidade até de comprar ingressos extras mais baratos. Então, vamos lá. Todos os caminhos levam ao Batistão e vamos de casadinha de ingressos para Grêmio e Santa Cruz. O que você também não pode fazer, não pode deixar de casar, é o seu like e a sua inscrição. Casa os dois, mas eu já sou inscrito, então eu vou dar só o like, você dá o like também, dá um hype, ajuda a gente aí a crescer o canal. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Bem, vamos lá. O CEO Diogo Lemos, ele foi ao ZYB, um podcast da TV Sergipe, para falar sobre a questão do Confiança, da SAF, etc. Vou trazer algumas questões dessa entrevista aqui. Já tem matérias no site dragãodearacaju.com.br para isso, e eu tô soltando um vídeo para membros com os cortes do que é principal ele tá falando. E se eu tivesse tempo semana que vem, a gente faz um react desses cortes que eu fiz aí, desses melhores momentos da participação do Diogo no ZYB. Vou dar um spoiler aqui do que a gente tá vendo. Bem, primeiro ele falou sobre finanças, disse que a SAF já investiu 5 milhões no Confiança e que 70% desse valor foram para pagar dívidas. Inclusive, teve antecipação de cotas no final da temporada passada, teve folha salarial que não foi paga, tudo isso foi antecipado pela SAF, então 5 milhões dos valores aportados já foram investidos, 70% desse para pagamento de dívidas.
Segundo o Diogo, a folha salarial não aumentou tanto, mas claro, Confiança vem tendo sucesso esportivo, né? Passou em 2 fases já da Copa do Brasil. Isso tem ajudado também financeiramente. Ele fala também que a folha salarial desse ano não é muito diferente da do que foi do ano passado, que realmente só quando sanar as dívidas, organizar e fazer os investimentos iniciais é que teremos talvez uma folha maior, um time um pouco mais robusto, talvez Confiança vá ao mercado com um pouco mais de afinco. Ainda nessa entrevista de Diogo, ele falou sobre o novo CT. O novo CT depende aí, já está meio que certo, a gente já sabe isso desde a época da fundação da SAF, da formatação da SAF, que dependeria de uma doação do governo de Sergipe para o Confiança, né, para a SAF. Essa doação está de pé, talvez o calendário eleitoral atrapalhe um pouco, mas eles já estão verificando terrenos, já visitaram alguns terrenos e em breve, assim que o calendário eleitoral permitir, talvez antes do meio do ano ou depois das eleições, esse terreno vai ser cedido para a construção do CT, que deve demorar aproximadamente 3 anos a partir do início de sua obra. A ideia do CT é que ele tenha de 3 a 4 campos e sirva tanto para o profissional como para as categorias de base. Inclusive, para a categoria de base se prevê alojamentos nesse centro de treinamento. Ainda eu falei de categoria de base. Para fechar esse tópico aqui da participação de Diogo no ZYB, categoria de base se torna prioridade na SAF. Ele falou que o Confiança atualmente só tem um atleta formado na base dentro do elenco, que isso não é bom, tanto que aumenta os custos, perde talentos sergipanos para centros maiores como a Bahia, Pernambuco, Rio, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, enfim, para os centros maiores do futebol e econômicos do estado, do país, e que a ideia é que se tenha essa manutenção dessas joias aqui, e caso elas vão embora, tendo passado pelo Confiança, podem trazer recursos para nós. A ideia é que tenha, por exemplo, ele fala que no elenco de 30, tem que ter pelo menos uns 10 formados na base, porque isso tanto desonera a folha como valoriza esses jogadores e quem sabe possa fazer caixa com isso. O projeto já está começando, já tem o Sub-15 atuando no Campeonato Sergipano, e esse projeto vai continuar, mesmo que o CT ainda demore um pouquinho. Eu falei no tópico anterior, um prazo aí de 3 anos para a construção do centro de treinamento, mas até lá a categoria de base vai rolar. Como eu falei, essas foram 3 textos que eu trouxe da entrevista do Diogo lá no ZYB. Farei um react sobre isso, que ainda tem uma parte sobre a escolha e os critérios da escolha de Cláudio Caçapa, e aí a gente vai ver aí como é que tá um balanço dessa SAF após alguns meses de atuação e já alguns torneios em disputa ou mesmo disputados, que é o caso do Campeonato Sergipano. Bem, agora para fechar essa parte de giro de notícias, antes de a gente analisar a rodada da Copa do Nordeste que acabou ontem, vamos falar do Grêmio. O Grêmio, nosso adversário na Copa do Brasil, acabou que tá com oscilação e tá passando por um momento não tão bom assim na temporada, né? Nos últimos 7 jogos, o Grêmio tem aproveitamento abaixo de 30%, 28,5% para ser mais exato, e o trabalho de Luiz Castro, técnico português que comanda o tricolor gaúcho, começa a ser questionado. E ainda mais, vem um Grenal decisivo no Beira-Rio, pode ser que essa crise se agrave. Eu não sei se dá tempo da gente chegar a pegar esse Grêmio em crise, ou se é bom torcer para que eles saiam dessa crise e entrem em outra, ou enfim. Mas o fato é que o Grêmio tem feito partidas ruins, empatou com o Remo jogando em Porto Alegre, agora perdeu para o Montevideo City Torque pela Libertadores, não vem numa jornada das melhores, então vamos aí torcer que a crise vá se arrastando e que a gente pegue um Grêmio muito criticado, muito pressionado, e quem sabe a gente cometa o crime para até gerar a demissão de Luiz Castro. Vamos ficar de olho de como tá aí o gigante tricolor lá de Porto Alegre. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve a rodada encerrada ontem. A Copa do Brasil teve a rodada encerrada ontem, e a Copa do Brasil que teve, foi uma rodada dos clássicos, né? O América perdeu na Arena das Dunas por 3-0 para o ABC. O Ferrão venceu o Jacuipense por 1-0. Souza 2-0 no Botafogo.
Souza, Botafogo, que é do nosso grupo. O Vitória 4-1 na Juazeirense. Juazeirense, que é do nosso grupo, ótimo resultado pra gente. Flu do Piauí, 2-0 no Piauí. Piauí também é do nosso grupo, maravilhoso resultado. No jogo entre os maranhenses, nós tivemos Imperatriz 1 e Maranhão também 1. Clássico Rei, Ceará 2, Fortaleza 0. Jogo que pode nos interessar. Fica de olho aí no próximo tópico. Já na Ilha do Retiro, Sport com time completo, jogou a primeira vez com o time titular na Copa do Nordeste e despachou o Retrô, não quis nem saber, 3-0 jogando na ilha. E no fechamento da rodada, clássico sergipano e clássico alagoano, o Dragão foi até o Mendonção e venceu o Tricolor por 1-0. Já o Asa venceu o CRB por 2-0 jogando no Fumeirão. Resultados esse da Copa do Nordeste, então resultados interessantes que deixaram Confiança na ponta da tabela. Vamos ver como ficou a classificação. Vamos lá, classificação no grupo A, temos Asa e Vitória na ponta, seguido ali de perto pelo Souza, todos eles ali disputando uma vaga para encarar para passar de fase, né? Já no nosso grupo, grupo B, o Confiança lidera com 6 pontos, seguido da Juazeirense com 4, o Belo também tem 4, o Piauí tem 3, então tá tudo muito embolado ali. A gente precisa, acho que mais uma vitória nos garante já na próxima fase. A gente tá em primeiro, talvez não seja tão legal ficar em primeiro, eu vou mostrar isso daqui a pouco. No grupo C, o Sport está liderando com 9 pontos, 5% de aproveitamento. O Ferrão está com 6 pontos, seguido pelo Ceará com 4 pontos apenas. O Ceará precisando se recuperar, mas já venceu o clássico contra o Fortaleza. Podemos ter aí uma disputa boa nesses 2 jogos finais da Copa do Nordeste. E já no grupo D, o Retrô está em primeiro com 6 pontos, seguido atrás pelo Fortaleza com 6 pontos. ABC, vencedor do clássico da rodada, 4 pontos também. É um grupo bem embolado. Todos os grupos são bem embolados. Eu creio que a próxima rodada já deve definir os primeiros classificados e eu creio que não dá para cravar muita coisa, principalmente em termos de quem fica em primeiro e quem fica em segundo, a partir da segunda rodada. Essa é a classificação da Copa do Nordeste após 3 rodadas. E vamos ver como vai ficar o chaveamento desses jogos, ó. Aqui, ó, a mágica acontecendo. Neste momento, nós temos umas quartas de final formada por Asa e Ferroviário, Retrô e Juazeirense em uma chave. Na outra chave, nós temos Confiança e Fortaleza, e no outro confronto, Sport e Vitória. Por isso que eu falei que não era boa coisa a gente ficar em primeiro. Se a gente ficar em segundo, a gente joga o Retrô para esse chaveamento pesado e cai no chaveamento de cima, que foi mais ou menos o que aconteceu na temporada passada e a gente chegou na final. Mas como eu falei, ainda tá cedo para chegar assim. Se for pegar alguém desse chaveamento aqui pesado, que seja o Fortaleza, né? Que é o time que está em crise, está com problema sério aí após a saída de Marcelo Paes, mas a gente já está começando a tomar forma o mata-mata da Lampions League. A única vantagem de terminar em primeiro é que a gente joga partida única em casa aqui no Batistão. Então vamos torcer aí que dê uma bagunçada e que ou misture melhor os grupos ou a gente fique no chaveamento mais fácil, que é pra gente chegar mais uma vez à final do campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste, da Lampions League. É isso, turma. Esse foi o Giro de Notícias, um pouco mais longo que o normal, porque eu também tinha muito assunto acumulado, então vamos lá, seguindo aí. Esse final de semana tem partida da Série C contra o Caxias, precisamos voltar de lá com um pontinho, mesmo não largando em 2 jogos com um ponto, mas voltado da Serra Gaúcha com um ponto não vai ser mau negócio. Se voltar com a vitória, melhor ainda, mas falaremos mais ao longo do final de semana de Dragão versus Grenado Povo. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.